Eu convido você a meditar nessa manhã, hoje que celebramos a ceia, a desconstruir a visão superficial do mundo e do ser humano. Eu não sei se você está percebendo, nós estamos nessa direção e nós temos essa preocupação. Existe uma visão superficial do mundo, do ser humano e do Evangelho e do que significa ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Eu gostaria que você focasse, que você conseguisse prestar atenção nessa desconstrução. Existe na visão de Brennan Manning, nós temos estudado Brennan Manning às quintas-feiras à noite com um grupo de homens, e ele diz que existe o pó mágico, ele usa a palavra liberal e eu coloco pentecostal, neopentecostal, e inclusive tradicional também, porque algumas igrejas tradicionais hoje estão buscando esse pó mágico. Que você sopra e de maneira mágica as coisas acontecem na nossa vida. E ele diz, existe o pó mágico liberal, mas existe o jogo pesado, duro dos conservadores. E ele diz assim, nós só temos essas duas opções para desenvolver a nossa vida e o Evangelho. Ou é no pó mágico, ou é nesse jogo duro, nesse jogo pesado. Ele vai, inclusive, terminar o seu capítulo falando sobre a questão política, não apenas no nosso país, mas na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares. Eu não quero entrar na questão política nessa manhã com vocês. E quando nós olhamos a nossa vida, parece que para eu não lidar com as questões que estão ao meu alcance, quais são as questões que estão ao meu alcance? Quais são as questões que estão ao alcance de um pai de duas filhas, uma de 17, outra de 13, não de 24 e de 30 anos. Quais são as minhas questões com meu filho de 6 anos que estão diante do meu alcance? E para eu não precisar lidar com as questões que estão ao meu alcance, eu fico preocupado com as coisas que acontecem em esferas que eu não tenho alcance. Então, eu quero me envolver-se com questões que eu não tenho como alcançar pela minha ação, a não ser questões, por exemplo, de oração, que eu posso orar pela Ucrânia e assim por diante, mas ela está lá, ela está distante. E quais são as questões que estão ao meu alcance na hora que eu falo sobre esse tema com o meu próximo? Quais são essas questões que estão ao meu alcance? E as mídias sociais encurtaram essas distâncias, me deixando iludido, porque é uma ilusão, com o meu real alcance das necessidades, com os meus desafios e aflições humanas. E às vezes eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma aflição humana, eu tenho uma necessidade, mas eu fico vendo vídeos que me chegam através das mídias sociais, que não tem nada a ver comigo, inclusive é apenas um mecanismo de eu me defender das questões que eu preciso me resolver no meu coração. Então eu vou adotando essa forma do mundo existir, que é quase uma forma de fuga e ilusão para eu lidar com as minhas aflições, com os meus desafios, com as minhas necessidades. E se eu não consigo lidar com as minhas questões, com as minhas necessidades, com as minhas aflições, o que dirá eu querer fazer isso na vida do outro?
Só que quando nós entramos no Evangelho de Jesus, Jesus entra para resolver as nossas questões e sermos um propósito na vida dos outros. E nós não conseguimos desatar esse nó. E quando nós olhamos, e o tema nessa manhã é sobre o amor, e o amor está ali numa forma de um livro, e eu gostaria de ter encontrado uma Bíblia que fizesse essa forma de amor. Nós estamos falando sobre o amor de Deus na nossa vida, nós estamos falando sobre a cruz de Cristo, e nós estamos falando sobre o reino de Deus, e a coroa que Jesus usa não é uma coroa que os reis dos nossos dias usam, porque a coroa que os reis e rainhas dos nossos dias usam, são coroas de ostentação, são coroas aonde essas pessoas são até vistas como um estereótipo que nós gostaríamos de ter aquela beleza. E a coroa do nosso Senhor é uma coroa de espinhos. E nessa manhã o tema que eu trago para vocês é que o Jesus, o rei que usou essa coroa, ele é um rei compassivo. Compassivo. Ele não é um tirano. Ele não é um soberano, usurpador da vida de outras pessoas, da terra de outras pessoas, do reino de outras pessoas. Jesus, o nosso rei, ele é compassivo. Quando nós lemos Colossenses 2:9, nós vemos que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E se nele habita, e se começamos a ler os evangelhos e por meio de refeições compartilhadas, pregação, ensino, cura, Jesus vai representando o entendimento que ele tinha sobre o seu Pai no tema do amor, que não faz distinção. O Pai não faz distinção. Nessa compaixão, quando lemos Mateus 5,45, diz que um amor que faz o sol nascer sobre pessoas boas e ruins, faz a chuva cair sobre pessoas honestas e desonestas, faz o sol raiar e dar o ar para respirar para pessoas ímpias e pessoas que creem verdadeiramente em Jesus. Ele não faz distinção na sua bondade, mas nós fazemos. E quando nós olhamos com estes atos de amor que Jesus provocou um verdadeiro escândalo, porque Jesus não fez apenas o bem para os mais necessitados, Jesus não curou apenas aqueles que precisavam, mas é que Jesus andava com publicano, com prostituta, com pessoas que nós as considerávamos lá naquela época e nos nossos dias imorais. E Jesus compartilha de jantar com essas pessoas, Jesus anda com essas pessoas. Com estes atos de amor, Jesus provoca esse escândalo. E a compaixão do Filho acolhe aqueles que ainda estão vivendo no pecado. E a vida de Jesus sugere que o Pai é um ser cheio de compaixão. Eu poderia ler para vocês Salmo 86:15, Salmo 89:14, Salmo 25:10. Você pode ler todos estes versículos em casa, mas eu vou ler apenas o Salmo 25, número 10, que diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança.
Que aliança é essa? Que nós que estamos aqui dizemos que nós a conhecemos, não é? A nova aliança. E aí quando nós vamos para João, capítulo de número 5, versículo de número 39, nós vemos Jesus dizer o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, ou apontam na minha direção. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Nós estamos fazendo esse processo, eu não sei se você está entendendo esse processo. Nós estamos centralizando tudo o que somos, todas as nossas leituras, inclusive do Antigo Testamento, em Cristo Jesus. E Jesus está dizendo, as Escrituras todas, aqui nós não temos o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento será escrito. Jesus está dizendo, tudo aquilo que escreveram antes de mim, tudo aquilo que vão escrever após a minha presença na terra, elas direcionam tudo para mim. Mas vocês querem estudar, vocês querem falar sobre a aliança, mas vocês não querem vida eterna. E vida eterna começa com salvação dos nossos pecados, salvação de quem a gente é, salvação do nosso jeito de pensar, salvação dos nossos sentimentos, como nós sentimos as coisas ou deixamos de sentir. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12 ou 13, ele diz assim: não somos como Moisés. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós não somos como Moisés, nós não lemos o Velho Testamento como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Tem gente lendo a Bíblia com véu no rosto, e tem gente seguindo a Bíblia, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. É isso que o Paulo está dizendo. Você decorou versículos bíblicos, mas você não entende nada sobre Jesus, nada sobre o Evangelho, nada sobre a vida eterna. Você é um cego. Você espiritualmente, eu não sei se existe esse termo, né? Existe um termo para analfabetismo funcional. Existe um analfabetismo espiritual de gente que lê, decora, mas não sabe o que significa o Evangelho de Jesus. Está entendendo onde a gente está desconstruindo a coisa? Porque Jesus é um rei compassivo. E você nunca vai entender o que é compaixão se você não estiver salvo e no Evangelho de Jesus. Você conhece, eu conheço, você tem diploma, eu tenho, mas você não entra nessa dimensão. O texto continua, não foi retirado, porque só é retirado, o que diz aí na sua versão? Porque é somente em Cristo que ele é removido. Está entendendo? Cristo é quem retira esse véu de você pelo poder do Espírito Santo que habita no seu coração. Senão você vai ficar nesse pó mágico, ou vai ficar nesse jogo pesado, conservador, achando que você está salvo. E meu amigo, minha amiga, tome cuidado com esse lugar. Tome cuidado. Quando nós olhamos a Escritura, ela sugere, ela faz uma íntima ligação entre compaixão e perdão. Você já se perguntou por que compaixão e perdão não aparecem como fruto do Espírito que Gálatas, quando Paulo escreve, relata?
Ele não aparece como fruto do Espírito lá. Quais são as manifestações do fruto do Espírito que aparecem em Gálatas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que não aparece perdão e compaixão? E você fica esperando isso brotar do seu coração, e se for depender de você, não vai brotar nunca. Porque perdão e compaixão está ali na essência do Evangelho, que já vem brotando naquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Meu amigo, minha irmã, minha amiga, se você tem dificuldade no perdão, na compaixão, reveja a sua experiência com Jesus. E eu vou rever a minha. Porque se isso lhe falta a essência do Evangelho. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, parece que ele aponta a característica principal dos filhos e filhas de Deus quando apresenta o seu Pai como modelo de perdão. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Apenas a confiança nessa fonte de que Jesus pode executar isso pelo Espírito Santo em trazer em nossas vidas compaixão e perdão, ou então nós precisamos repensar a nossa experiência com Jesus. E o texto que eu trago para você nessa manhã é de Lucas, capítulo de número 10, texto muito conhecido, já conhece, já ouviu essa citação, já ouviu pregação, a partir do versículo de número 25. Certa ocasião, um perito da lei, esse camarada é de João, que Jesus está falando, que conhece a antiga aliança, decora, e do seu ponto de vista religioso, ele cumpre à risca o que Deus pede. Inclusive, ele deve dar o dízimo melhor do que a gente. E ele diz assim, esse perito levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu sou um perito da lei. Eu já conheço a aliança, eu conheço Moisés, eu sei quem foi Abraão, eu sei quem foi Jacó, eu sei quem foi José, eu sei quem foi Davi, e assim por diante. E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Na lei. Respondeu Jesus, como você a lê? Olha só a pergunta de Jesus. Como você lê o Antigo Testamento? Essa é a pergunta que Jesus está nos fazendo, que fez ao perito da lei. Como que você lê os Evangelhos? Como que você lê o Apocalipse? Você lê com aquela palavra de que tudo é centralizado e tudo fala de mim, ou você fica criando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, achando que você, pela sua razão, você vai alcançar algum lugar que vai além do seu umbigo? Como que você lê? Lê com véu ainda? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, é isso que está na sua lei, é isso que você lê, é assim que você lê. Jesus respondeu bem, nota 10. Você tirou nota 10. Parabéns. Foi aprovado. Lá em casa, eu sempre digo para minhas filhas, se você tirar 10, se você tirar 8, se você tirar 6, se você tirar 5, se você tirar 0, o Pai continua amando você do mesmo jeito.
Verdade, pai, verdade. Pode tirar 0. Vou continuar amando você do mesmo jeito. Mas você vai ter umas dificuldades pela frente. Mas eu vou continuar te amando. Mas pode tirar 0 se você quiser. Eu era de uma época que não tinha números nas notas. Ô Roberto, na sua época era o quê? Ah, desculpa. Você é mais novo do que eu, tá certo, é verdade. A, B, C, D. Irmãos, eu vinha sempre ali, C, D, C, D. Chegava na recuperação, dezembrão, aqueles professores olhavam lá, João, você aqui de novo na recuperação. Ah, professora, difícil, é difícil. Eu acho que eu não me dou bem com essas matérias, né? Eu me dava bem com uma matéria, adivinha? Educação física, dava bem com essa matéria. Minhas filhas ficam preocupadas quando tiram nota 8. Eu falo, de onde que vem isso? Da onde que vem esse negócio? Irmãos, esse negócio é difícil de arrancar de dentro delas. Porque se elas tiram uma nota um pouco mais baixa, elas se consomem por dentro. E aí eu começo a ver que eu tive falhas no processo de dizer ou de experimentar esse amor entre eu e elas. Tirou 10. Mas o que significa esse 10 para a vida? Vamos lá, perito. Você tirou 10 na resposta? Então vamos agora tirar 10 na prática do negócio. Porque o que manda mesmo, Jesus vai dizer assim: se vocês ouvem as minhas palavras e não coloca em prática, você construiu a sua casa sobre? Tu vai ser arrebentado com 10 lá na frente. É isso que Jesus está dizendo. Tu é ótimo para tirar a nota 10 na teoria, mas na prática você vai ser arrebentado lá na frente. Quer ver? E Jesus respondeu, mas ele querendo, versículo 28, Jesus respondeu corretamente: faça isso e viverá. E aí ele querendo se justificar, porque ele só tinha teoria, mas não tinha prática. Ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Vamos discutir quem é meu próximo. Será que esse daqui é meu próximo? Será que aquele ali é meu próximo? Não, mas aquele ali é para o outro cuidar, não é para mim. Aquele ali, não, aquele lá é responsabilidade do fulano, não minha. E aí, em resposta, Jesus contou uma historinha para ele. Jesus é um ótimo contador de histórias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, perito da lei. Sabe quem? Teu amigo sacerdote. Também tirou 10. Também tirou 10 na resposta. Seu amigo sacerdote, lembram-se de domingo passado que Lucas está olhando para Jesus, vendo o reino de Deus acontecer em Jesus, está olhando para o templo, está dizendo lá no templo, parece que Deus não está lá, Deus está aqui com esse homem Jesus. E agora nessa historinha Jesus diz assim: sabe, perito da lei, o amigo seu, que você janta com ele, almoça com ele, que você divide inclusive com ele, coisas que vocês arrancam dos mais pobres, ele estava descendo nesse mesmo caminho, e descendo pela mesma estrada, esse sacerdote, quando viu o homem, disse assim: eu estou atrasado para a minha função, eu preciso vazar daqui, porque esse não é o meu próximo, segundo a minha visão. Ah, não é o seu próximo, sacerdote? Então quem é teu próximo?
E ele dá essa desculpa e saiu, passou pelo outro lado. Você já viu quando pessoas... Sabe quando pessoas manifestam um coração sem compaixão e sem perdão? Sabe quando? Quando ela te vê na rua, e ela passa do outro lado, porque ela tem uma dificuldade com você, e ela te vê, e ela vira assim, faz de conta que não te viu, mas você sabe que ela viu, e ela sabe que você viu, mas você atravessa para o outro lado, porque você não tem nenhuma compaixão, você não tem perdão no coração, porque você inclusive, para ele é um leproso, porque na sua igreja o evangelho de Jesus não é ensinado como se deve. Recentemente entrei num restaurante, e entrei com a minha família, e minha esposa falou assim, poxa, cadê o pessoal que estava aqui? Sumiu. Aí eu falei assim, ore por eles. Ore por eles. São os cristãos. Arrisca. Mas sem nenhuma compaixão, sem nenhum perdão. Mesmo que você tenha errado. Mesmo que você tenha errado, eles vão passar do outro lado. Tem nota 10... Vai na EBD 9 horas em ponto, mas na prática vai para o outro lado. Atravessa a rua. Porque não existe nenhuma compaixão, nenhum perdão no coração dessas pessoas. Mas a Bíblia está decorada. É isso que Jesus está falando. Passa do outro lado. Eu às vezes tinha dificuldade em olhar nos olhos da pessoa. Que às vezes você tem, não sei se é só vocês, eu também tenho dificuldades nos relacionamentos, né? Recentemente eu tinha dificuldade com um familiar. E chega uma época lá em casa, é assim, é aniversário na semana, na outra, aí você fala, é uma overdose de família. Você fala, Jesus amado, tenha misericórdia. Aí um dia eu falei assim, não, hoje eu vou ter que olhar no olho dele. E falar assim, está resolvido, cara. Chega, esse negócio está resolvido. Você precisa ter compaixão de mim, eu preciso ter compaixão de você, e a gente precisa se perdoar. Só que compaixão e perdão, do ponto de vista humano, segundo Brennan Manning, é uma coisa impossível, tá? Você não tem como ter compaixão e perdoar. Você só vai ter condição de passar para o outro lado, ou passar de lado. E não seja uma pessoa que viva dessa maneira. Não faça isso com a sua vida, muito menos com a vida do outro. Não faça isso. O texto vai continuar. Assim também passou um levita, amigo seu, lá do templo. Jesus está chamando o perito da lei para falar dos camaradas que andam com ele lá no templo. No templo que Jesus, lembra? Olha, chora sobre Jerusalém e diz assim, esse negócio vai ser destruído. Você já parou para pensar por que Jesus, o libertador de Israel, o rei de Israel, não destruiu Roma e elevou o povo judeu no primeiro século? Você já parou para pensar nisso? Que Roma depois desce a mão, desce a lenha e vai causar uma das maiores perseguições. Porque o evangelho de Jesus é uma outra história. Jesus vai dizer aos seus discípulos, o meu evangelho, lá no finalzinho em João, os discípulos, vocês pensam que os governantes desse mundo, vocês não são iguais a esses governantes. Vocês precisam servir, vocês precisam ter compaixão, vocês precisam ter amor pelas pessoas. E aí passa o levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. É assim que funciona. Esse é o mecanismo desse tipo de gente.
né? Conhece a narrativa, lê a aliança, tem um véu, mas quando você chega na essência, e nós devemos fazer uma reflexão profunda sobre a natureza do discípulo e da discípula de Jesus, do estilo de vida radical, porque essas pessoas acham que radical é mandar o outro para o inferno, é passar do outro lado da rua, é falar que não tem nada a ver. Jesus está falando, vocês têm tudo a ver. Porque vocês são o meu corpo nessa terra. E se eu estivesse aqui, eu estaria lá andando com eles, conversando com eles, jantando com eles, almoçando com eles, conversando com eles, curando eles, orando com eles. E aí, quando nós olhamos a narrativa, Jesus vai chegar lá no versículo 33 e vai inserir. Nós que já conhecemos, é algo relativamente simples, mas Jesus vai inserir do lado dos amigos do perito da lei, que é um sacerdote, um levita. Jesus, você vai logo inserir um samaritano. Pô, Jesus, não tem uma outra pessoa para você inserir? Vai inserir logo o pior daqueles que nós consideramos? Aí Jesus diz, passando um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, aqui diz piedade, mas a melhor palavra é teve compaixão dele. Aquilo doeu dentro dele. Ele falou assim, eu não posso ver esse homem nessa situação. Eu não posso. Faça um exercício essa semana. Saia andando pelas ruas da cidade aqui e veja como você reage a essas pessoas que são maltratadas. Olha esse termômetro do seu coração e veja o que você sente. Se você sente uma compaixão profunda no seu ser ou se você força uma situação para você querer ter compaixão dessa pessoa. Nós estamos falando da essência, da natureza de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. É essa a essência que nós estamos trabalhando. Veja o que acontece dentro de você e ao constatar que você não sente nada, se ajoelhe, peça perdão a Deus e reveja a sua caminhada com Jesus, porque tirar a nota 10 em prova de EBD, de seminário, de pós-graduação, não lhe serve para nada, se na prática você está desse jeito. É isso que Jesus está dizendo, porque Jesus é um rei compassivo. Ele diz, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a sua hospedaria e cuidou dele. Irmãos, tem gente, e no mundo que a gente vive, tivemos um problema ali, do lado de casa, e precisava colocar a pessoa, socorrer a pessoa dentro do carro. Ela, não pode pôr no meu carro, porque vai sujar e tal, não sei o que. Percebe o nosso mundo? Esse texto diz que ele pegou esse homem, colocou sobre o animal, e o conduziu a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus faz uma pergunta, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Diga para mim, perito da lei, vamos ver se você tira 10 agora. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse assim, 10 de novo. Você é um cara que tira muito 10. Você é top. Tirou 10. Vá e faça o mesmo. Simples.
Mas Jesus, eu não tenho condição de fazer. Por que você não tem condição de fazer? Porque você sente o quê quando você vê uma pessoa assim? Você sente dó, pena. Ai, pastor, eu tenho tanta dó daquela pessoa. Mas a sua dó não te movimenta em nada, nem um pouquinho. Só um sentimento de dó que não serve para nada. Tenho dó. Compaixão, eu sinto isso e Senhor, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa... Jesus está dizendo, isso vai além do seu sentimento, a compaixão, o perdão, ele vai de uma decisão que você toma, e a decisão que você vai tomando vai alterando os seus sentimentos. Essa semana saiu no Estadão uma pesquisa, de que conforme você lê o mundo ou lê as coisas, isso traz saúde ou enfermidade para você. Sabia? Conforme a sua leitura, conforme a sua leitura sobre Deus, se Ele é um Deus compassivo ou não, se você faz a leitura de que Deus está sempre ali, ó, na sua cola. Ele está na sua cola, Ele está na sua cola. E uma hora Ele vai te pegar, Ele vai te pegar. Ah, meu amigo, tu está cheio de enfermidade. Porque o rei é compassivo. Jesus é um rei compassivo. E quando nós olhamos a compaixão sincera que provoca em nós perdão, compaixão sobre o outro, Brennan vai dizer o seguinte, que o perdão amadurece quando descobrimos onde o nosso inimigo chora. Porque o nosso inimigo também chora. Porque esse homem à beira do caminho chora, porque um perito da lei chora, porque um sacerdote chora, um levita chora. Você pode até ter certeza de que os nossos políticos brasileiros, não a maioria, não todos, mas a maioria, canalhas, também choram. Mas não tem nenhum pudor em parar de roubar a grana dos trabalhadores, os impostos. Irmãos, você percebe esse pó mágico de um lado e do outro lado? Só existem esses dois caminhos. Quando nós olhamos, nosso coração de pedra se transforma em coração de carne. Quando nós olhamos para os nossos inimigos, porque Jesus vai falar sobre os nossos inimigos, é de termos compaixão dos nossos inimigos, orar por eles. Aí nem se fala, do ponto de vista humano, isso é uma impossibilidade. Mas do ponto de vista de uma pessoa que está cheia de perdão, porque recebeu o perdão de Deus, cheia de compaixão, porque recebeu compaixão de Deus, esse é um movimento natural da vida dela para outra pessoa. Os filhos de Deus não venderão seus direitos à primogenitura por nenhum prato de ensopado, seja liberal ou conservador, Brennan vai dizer. Eles se apegam à liberdade em Cristo para viver o Evangelho, não contaminado pela má qualidade cultural, inclusive das igrejas dos nossos dias, pelos destroços de naufrágio político que nós vivemos no mundo todo, naufrágio político. Porque essas pessoas não têm nada a ver com o reino de Deus e com o Evangelho de Jesus. E pelas hipocrisias das bravatas religiosas. Recomendo esse livro para você ler, de Brennan Manning, que diz o tema, o impostor que vive em mim. O impostor, é isso mesmo. O rei é compassivo. E eu encerro com uma leitura que Jesus faz do Velho Testamento, que preguei alguns domingos atrás. Isaías, capítulo 61, diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim.
Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Viu esse texto do Isaías? Você se lembra desse texto no Novo Testamento? Lucas, capítulo de número 4. Preste atenção como Jesus lê o Antigo Testamento. Versículo 18. Lembra-se dessa narrativa? Jesus está na sinagoga, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, versículo 17, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor e... ponto. Você viu o que Jesus retirou? O que Jesus retirou? O que Jesus retirou? O dia da vingança. O dia da vingança. Por que Jesus retira o dia da vingança? Jesus, está de brincadeira com a gente? Não vai ter mais vingança para esse pessoal aí? Você retira? Como que você para a leitura aí? Você faz essa leitura que Jesus faz do Antigo Testamento? Por que Jesus retira o dia da vingança? Porque o povo judeu está doido para Jesus derramar vingança sobre Roma. E Jesus diz assim: eu vim proclamar o ano da bondade de Deus, porque o julgamento vai vir lá na frente depois. Agora é tempo de bondade, agora é tempo de compaixão, agora é tempo de perdão, é tempo de dizer que o rei que é compassivo chegou. Entregue-se à compaixão a esse rei compassivo e tenha um coração compassivo, amoroso e perdoador, porque essa é a essência dos discípulos e discípulas de Jesus. O resto é religião, é tirar nota 10, é você deixar ali aquele necessitado à beira do caminho e você sempre vai ficar passando de lado nas questões que você precisa encarar de frente. Jesus está dizendo, sabe o que vocês precisam encarar? Esse problema aqui, ó, de frente, não de lado. Sabe qual é o problema? Começa em você, João. Começa em você. Olha para o seu espírito de compaixão e de perdão, olha aí para dentro de você. Tem alguma coisa errada aí, João? Eu fiz um PET scan de você. Sabe o que é um PET scan? Isso não está presente em você. E na prática, se isso não está presente, João, você precisa repensar a sua caminhada comigo. Porque eu sou um rei compassivo. Eu não esmago a cana, eu não atropelo o pavio que já está fumegando ali, eu não faço isso. Eu levanto.